Olá, eu sou Ivan Barbosa, gestor do Fundo de Ações Arctic Long Term. Recentemente, os bancos centrais das principais economias do mundo começaram um movimento de reduzir suas taxas de juros. O Banco Central Europeu fez isso a partir de junho desse ano e o Federal Reserve fez o primeiro corte em setembro. Enquanto isso, o nosso Banco Central já havia começado os cortes de juros em agosto de 2023, o que faz sentido porque nós também começamos, cerca de um ano antes, o movimento de aperto monetário. Mas nós tivemos uma surpresa em setembro, quando o Bacen aprovou um incremento de 0,25 na taxa de juros e anunciou um possível novo movimento de alta e não de baixa, indo na contramão dos bancos centrais de referência de todo mundo. Por ir na contramão, esse movimento foi bastante criticado no mercado, mas o Bacen justifica isso pela questão de instabilidade fiscal, né, risco de déficit e tudo mais, que é uma história que todo mundo deve estar acompanhando. Hoje nós estamos com uma curva de juros que prevê uma taxa de 12,5% por longo prazo, que é alta, a média histórica da taxa do Brasil é abaixo disso, e tem algumas pessoas falando que vai subir além desses 12,5%, que pode chegar até os 13,75%, que foi o ápice do movimento recente. Assistindo todo esse desenrolar do cenário, o interessante é que há poucos meses atrás ninguém falava dessa possibilidade de voltar a aumentar os juros no Brasil. E nós tiramos duas lições principais disso. A primeira é algo que eu já repeti várias vezes e continuo repetindo, que projeções macroeconômicas são pouco confiáveis e por isso não servem de base para teses de investimentos de longo prazo. A segunda é que um princípio é uma cultura do empresariado brasileiro tradicional que se deve evitar dívidas nas empresas, manter um balanço mais conservador, que é algo que vai contra o que os livros textos de teoria financeira pregam, mas tem seu sentido, né? E é esse tema que nós vamos explorar. Um ponto importante de ter em mente é que muito da literatura de negócios que nós consumimos no Brasil é importada dos Estados Unidos. E a grande maioria dos conceitos, das coisas que se pregam, são diretamente aplicáveis à nossa economia sem adaptações. Mas um ou outro ponto precisa ser tropicalizado, precisa levar em conta as particularidades da economia brasileira. E essa questão de como empresas devem lidar com dívida é um ponto que eu acho que precisa de adaptação. Começando pela questão mais básica de por que quase toda empresa tem dívida nos seus balanços. Uma empresa tem duas fontes de capital principais que são externas ao próprio negócio, né, que não é o resultado que a própria empresa gera. Uma dessas fontes é o dinheiro dos seus sócios ou acionistas, que a gente chama de equity no mercado, e a segunda é o capital captado através de dívidas, né, que os credores oferecem para a empresa. E o objetivo básico de uma empresa qualquer é remunerar esse capital da melhor forma possível. E o retorno mínimo que os investidores esperam ter sobre os seus investimentos é chamado de custo de capital. A capacidade de uma empresa de gerar resultados operacionais não depende da forma como ela foi financiada, depende só do capital que ela tem disponível. Então, essa questão de se foi financiada com dívida ou com equity é um arranjo feito entre os acionistas e credores que só determina como é que vai ser feita a divisão dos resultados da empresa entre as pessoas que forneceram o capital para suas operações. E os acionistas e credores têm objetivos levemente diferentes. O acionista, via de regra, quer o maior retorno possível dentro de um risco que ele considera tolerável, então dentro de um risco controlado. Enquanto os credores querem o retorno pré-acordado no contrato da dívida. E uma vez que o retorno dele é, em tese, fixo, ele quer correr o menor risco possível. Então, o acordo entre esses dois grupos de investidores é que os credores têm prioridade no recebimento da sua parcela de resultados da empresa. E, em contrapartida, eles aceitam um retorno que, em tese, deveria ser menor do que a rentabilidade que os acionistas esperam para o negócio. E a posição que o acionista fica é que, se de fato o negócio tiver uma rentabilidade maior do que o custo da dívida, o retorno do capital do acionista vai ser superior ao retorno do próprio negócio. E a mesma coisa vale no sentido inverso. Se for menor do que o custo da dívida, o acionista sofre mais no lugar do credor. Essa mecânica fica mais clara com um exemplo. Imagine uma empresa que tem metade do seu capital em equity e metade em dívida. Se o custo dessa dívida é 14% ao ano e o retorno do negócio é 18% ao ano,
o excedente vai para os donos do equity, para os acionistas. E o retorno sobre o capital do equity vai ser remunerado a 22% ao ano. Essa conta é simples, é 50% vezes 14 mais 50% vezes 22 dá os 18%, que é a rentabilidade do negócio. E a mesma coisa vale para a direção inversa. Se o retorno da empresa for de 10%, o credor vai continuar tendo os seus 14% e o acionista vai ter 6%. Então o acionista age como uma espécie de um amortecedor para a rentabilidade dos credores. Quanto maior for a parcela de dívida no capital total de uma empresa, mais alavancado é o retorno do equity. Então mais volátil ele é, tanto para o bem quanto para o mal. Mas um ponto importante de levar em consideração é que o custo de dívida não é constante. Porque quanto mais uma empresa se divida, maior é o risco que os credores têm de não receber seus juros e amortizações. Imagine uma empresa que gera 100 milhões por ano de fluxo de caixa. Se a parcela dos credores for 50, tem uma gordura boa para oscilar essa geração de caixa de 100 milhões e continuar pagando os 50 sem grandes preocupações. Se os juros e amortizações corresponderem a 90, qualquer oscilação no resultado do negócio pode colocar a empresa num cenário de inadimplência. Então o credor está correndo mais risco porque mais capital do negócio foi financiado através de dívida. E a teoria financeira prega que o ponto ótimo de alavancagem para o acionista é que a empresa se alavanque até o momento em que o custo da dívida se tornar mais caro do que o custo do equity. A essência é que enquanto o dinheiro do credor for mais barato do que o acionista prefere usar o dinheiro do credor. A partir do momento que começa a ficar mais caro, ele usa o dele. O que a gente vai discutir é se esse ponto de fato é o ideal. Mas é justo concluir de partida que quase sempre vai fazer sentido uma empresa ter dívida porque o custo da dívida é pequeno no começo. Então, algum patamar de dívida vai ter um custo mais baixo do que o equity e vai alavancar de uma maneira positiva o capital do acionista. É por isso que praticamente todas as empresas que a gente olha têm alguma parcela de dívida. A questão é determinar ali qual que é o patamar adequado de manter suas dívidas. E trazendo um pouco para a realidade de negócios, em particular aqui no Brasil, a gente tem que lembrar que cálculos teóricos costumam ter sua precisão frustrada quando se encontram com o mundo real. Até no campo de engenharia, onde as coisas são mais estáveis e repetíveis, o engenheiro, quando vai construir um prédio, ele calcula quanto que precisa de cimento, de aço, e coloca um coeficiente de segurança, porque ele não quer ir no limite teórico e correr o risco do prédio cair por qualquer motivo imprevisto. Então a boa prática é deixar uma margem de segurança nesses cálculos. Se isso vale para a engenharia, vale mais ainda para a gestão de negócios, que lidam com situações muito mais incertas, especialmente em economias voláteis, como é o caso do Brasil. No mercado americano, de onde vem boa parte das nossas teorias financeiras, é um pouco mais fácil de lidar com a questão de alavancagem, porque a economia americana é mais estável que a nossa. E o padrão lá é que as dívidas corporativas tenham taxas de juros pré-fixadas. Então, quando uma empresa contrata uma dívida, ela ainda lida com a incerteza dos seus próprios resultados, mas o fluxo de caixa que ela vai precisar para cobrir os juros e amortizações é conhecido desde o início. Enquanto isso, no Brasil, é mais comum que as dívidas sejam pós-fixadas, indexadas ao CDI, que é muito próximo da taxa Selic. E a gente sabe quanto que a nossa economia oscila, então o empresário fica com uma incerteza em relação de quanto dinheiro ele vai precisar para honrar os seus compromissos com os credores. Eu trouxe um gráfico que compara a evolução da taxa Selic, que é essa linha azul, com a evolução do Fed Rate, que é a taxa básica da economia americana. Então vejam que nesse período de 25 anos, a taxa Selic é muito mais instável e a amplitude de variação dela é muito maior do que o do Fed Rate. Os juros brasileiros oscilam tanto que os próprios credores preferem não tomar o risco de fazer operações pré-fixadas. Ou se eles toparem a pré-fixada, eles exigem um prêmio de risco tão relevante que, para cobrir essa incerteza da oscilação da taxa básica de juros, que boa parte dos empresários prefere pegar uma dívida pós-fixada mais barata, pelo menos a princípio, e trazer para si mesmo esse problema do custo financeiro ser flutuante ao longo dos anos. O fato do fluxo
para honrar os juros e amortizações serem imprevisível, já é um problema para as empresas. Mas tem um agravante em cima disso, que é quando os juros sobem, então as despesas financeiras se tornam mais pesadas, a economia como um todo costuma desacelerar. Então fica mais difícil de crescer a receita, mais difícil de passar preços para clientes e os resultados dos negócios tendem a ser mais fracos, justamente quando eles precisam mais de resultado para cobrir os juros do endividamento. Várias empresas acabam não conseguindo honrar os pagamentos da dívida e ficam inadimplentes nesses períodos. A gente passou por um período desses muito recentemente. E com o nível de inadimplência aumentado, os credores passam a exigir um prêmio de risco ainda maior, que aprofunda o problema, né, que aumenta as despesas financeiras de todo mundo. Para vocês terem uma ideia, o custo médio do crédito corporativo no Brasil, excetuando linhas subsidiadas como Finame, BNDES e afins, gira em torno de CDI mais 10, o spread bancário de 10% no Brasil. Com a Selic atual, significa que as empresas precisariam ter um retorno, a grosso modo, acima de 20% ao ano para fazer sentido tomar dívida. E pouquíssimos negócios atingem esse patamar de retorno de maneira consistente. As dívidas com um patamar de custo mais razoável acabam sendo só as dívidas que têm garantias reais por trás, ou o imóvel, ou o aval de um sócio muito capitalizado, né? Ou dívidas captadas por empresas muito grandes e muito bem conhecidas pelo mercado financeiro, boa parte delas já listadas, que aí elas têm um acesso a capital mais facilitado. Para o restante dos negócios no Brasil, dívida geralmente tem um custo proibitivo. E boa parte das operações são feitas em momentos que o empresário não tem opção. Então ele toma a dívida porque ele não tem alternativa, ele precisa do dinheiro. E não porque ele está calculando que vai valer a pena para a rentabilidade dele tomar a dívida no custo que é oferecido para ele. Então o senso comum do empresário brasileiro tradicional, de que é melhor simplesmente evitar a dívida, ter um balanço muito conservador, é uma recomendação que vai ser acertada na maior parte das vezes, nesse ambiente em que nós temos uma economia instável, juros voláteis e um spread bancário tão alto. Aí surge a pergunta, poxa, por que o mercado de crédito brasileiro é assim? Por que não é mais próximo do mercado americano, por exemplo? Se você perguntar para os empresários, eles vão falar que a culpa é dos bancos, que eles veem os juros aumentando justamente quando a empresa está numa fase mais difícil. Aí o empresário fala, poxa, a lógica do banco é me alugar um guarda-chuva quando está tudo bem, quando está sol, e pedir de volta o guarda-chuva quando começa a chover, né? Quando a empresa precisa, o banco não está lá. E se você perguntar para o banco, ele vai colocar a culpa no empresário, falar que o empresário que não se planeja bem, né, não administra bem seus negócios, gera um nível de inadimplência tão alto que exige que uma taxa de juros muito alta seja praticada para que a operação de crédito do banco pare de pé. E o banco também precisa rodar o seu negócio. E essa tendência de apontar para quem está mais próximo até é compreensível, só que o problema vem de um contexto mais amplo. O banco está operando da maneira que é necessária para que o negócio dele seja rentável. O empresário toma a dívida quando ele acredita que vai conseguir um retorno superior ao custo da dívida, ou quando ele não tem alternativa para manter seu negócio vivo. Então os dois estão agindo racionalmente dentro da sua situação. O problema fundante é que fazer planejamento financeiro com precisão em uma economia que teve a sua taxa básica de juros variando entre 2% e 14% nos últimos 5 anos é construir castelo de carta em cima de uma cadeira de balanço. É muito difícil, não é por imperícia de quem está envolvido, é porque o cenário dificulta muito a tarefa. E a solução teórica para que a economia brasileira fosse mais estável é mais ou menos conhecida. O governo deveria ter práticas fiscais mais conservadoras, né? O Banco Central deveria prezar mais pela estabilidade do mercado. Só que esse tipo de afirmação nós temos consciência que é como o administrador recém-formado que ganha a tarefa de recuperar uma empresa em situação financeira delicada e chega à conclusão que a fórmula é simples, é só aumentar as receitas e reduzir os custos. Assim, o que é necessário costuma ser fácil de deduzir. Até ações que poderiam levar até isso não costumam ser muito difíceis de você inferir. O problema é a implementação dessas coisas. Aqui, particularmente, por razões políticas, em boa parte dos casos. Então não é fácil fazer. Nós não temos a expectativa de que a economia brasileira melhore tão cedo. E a nossa postura é aceitar as coisas como elas são. Nós temos que ser realistas para operar nesse cenário. E
damos como certo que o Brasil vai continuar sendo mais ou menos o que foi no passado. Talvez melhore vagarosamente, mas não é coisa que no ano que vem, daqui 2, 3 anos, que a gente vai ver uma melhora substancial. Então nós preferimos aceitar que o ambiente é esse e nós precisamos montar nossas estratégias de investimento para dar certo nesse tipo de ambiente. Mas como é que a gente faz isso, né? Como investir num ambiente meio hostil ao planejamento financeiro? Tem muita gente que olha essa situação de juros altos e incerteza econômica e conclui que o melhor é estar do lado dos credores, investir em títulos de crédito. Só que quando você investe numa empresa, não importa se você está investindo em ações ou em debêntures, em dívidas daquela empresa, os riscos do negócio são os mesmos. Você está exposto aos mesmos problemas que a sua empresa investida pode ter. A diferença é que o equity é um amortecedor para a dívida. Então os acionistas tomam prejuízo antes dos credores em situações de oscilações pequenas de resultado. Porque em situações catastróficas, ambos se envolvem no problema e perdem bastante dinheiro. Como foi o exemplo da Americanas, que todo mundo deve conhecer, que foi um caso que foi muito noticiado no Brasil no começo do ano. Então a proteção que a dívida tem para o seu retorno é como se fosse um cinto de segurança. Reduz o risco de uma colisão, só que isso não te salva em todas as situações. Te salva em uma batida de carro a 60 km por hora, mas não vai te salvar de uma queda de avião. E tem um agravante, de certa maneira, que como renda fixa é muito popular no Brasil, especialmente nos momentos de mais dificuldade econômica, que os juros sobem e as pessoas começam a ficar empolgadas com dívidas como um todo, vários títulos de crédito começam a sair com taxas de retorno que, na nossa visão, não são adequadas para o nível de risco envolvido. A precificação, por vezes, ignora as chances de problemas mais graves na empresa e agora mesmo tem muita empresa captando em taxas que eu acho melhor estar do lado da empresa do que do lado dos credores. Então a nossa preferência é investir em ações, porque apesar de ter esse risco um pouco aumentado, de estar na linha de frente para enfrentar os problemas da empresa, nós preferimos entrar muito a fundo na análise desses riscos, mas em contrapartida ter o retorno ilimitado. Eu não estou contratualmente limitado a ter um retorno específico. Tem muitos casos de investimento nosso que o capital foi multiplicado por 2, 3, 4, 5 vezes. Isso não acontece com dívida. Na nossa visão, vale a pena cuidar muito bem dos riscos e capturar essa chance de ganho aumentada em relação a títulos de crédito. Só que a parte do risco é muito importante, é muito relevante ter um foco grande em controle de risco em cada um dos negócios que a gente queira investir. Porque numa economia volátil, negócios que têm um bom potencial, que teriam um excelente desempenho em cenários estáveis, podem ser armadilhas, porque a gente sabe que não vamos ter cenários estáveis. No Brasil é muito pouco provável que a gente passe 5 anos sem nenhuma grande crise. 5 anos eu estou até sendo benevolente, geralmente as crises têm prazos mais curtos que isso. Nós estamos investindo há 11 anos e pouco. Nesse período todo, acho que teve uns 2 anos mais tranquilos. Todos os outros foram anos de incerteza política, crise econômica, cheios de ruídos. Então esse é o cenário que a gente considera. E sabendo que o cenário vai ser assim, nós buscamos investir em negócios que sejam capazes de atravessar a crise sem desmoronar. É claro que vai sofrer, não tem jeito, mas a gente preza pela robustez das empresas. A gente quer que ela saia viva quando o problema vier. E geralmente isso significa não investir em empresas altamente alavancadas. Teve uma época que as escolas de negócio americanas defendiam bastante que os negócios se alavancassem, que fossem até essa estrutura de capital ideal, que geralmente resulta numa alavancagem alta, tipo 70%, 80% do capital total investido na empresa vindo através de dívidas. E até existe um argumento que a dívida doutrinava melhor os executivos, que quando a empresa estava muito endividada, a gestão era mais disciplinada e responsável por causa da obrigação de gerar caixa todo ano num calendário específico para honrar os juros e amortizações. E na época surgiu uma analogia que ficou famosa, que dizia que a dívida era como se você fixasse uma faca no volante de um carro e colocasse alguém para dirigir. Vendo a faca, o motorista ia ser muito mais responsável, ia ser muito cuidadoso, não ia fazer nenhuma manobra perigosa, não ia ultrapassar o limite de velocidade. O Warren Buffett, vendo isso, criticou essa linha de pensamento, falando que ninguém em sã consciência coloca uma faca no volante para dirigir melhor, porque mesmo que isso reduza o risco de acidente,
Qualquer pequena colisão que você tenha passa a ser um risco besta, que você sairia andando, para um risco de morte porque você colocou aquela faca ali. E a mesma lógica vale para as empresas. Situações que um negócio não alavancado atravessaria sem grandes problemas poderiam levar uma outra empresa muito alavancada à falência. Então, é uma imposição de risco que essa justificativa de disciplinar os executivos não parece fazer sentido de fato. O que nós acreditamos é que quanto mais incerto é o cenário econômico, mais importante é priorizar a resiliência dos resultados, a robustez dos negócios, ao invés de ficar buscando esses pontos ótimos teóricos que maximizariam o retorno. Então, se alavancar demais no Brasil, aproveitando a analogia do carro, é como se você fixasse uma faca no volante e saísse para dirigir em uma estrada de terra toda esburacada. Você pode até sair vivo do outro lado, mas não é um ato muito sábio. Se você quiser continuar acompanhando as nossas publicações, toda primeira segunda-feira do mês eu publico uma nova carta no site artica.capital e um novo vídeo no nosso canal aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima!